Pessoal, eu vou falar agora sobre três principais estruturas de mercado: concorrência perfeita, né, o monopólio barra monopsônio e oligopólio e oligopsônio. Né? Concorrência monopolística fica para vocês verem aí, darem uma estudada. Mas, de maneira bem sucinta, o que é o tal da concorrência perfeita? A concorrência perfeita é uma estrutura de mercado que se parece bastante com uma feira. Imaginando uma feira de rua, né? Vamos imaginar aí que nós temos uma infinidade de bancas que vendem os mesmos produtos, né? Laranja, banana, batata e uma infinidade de compradores, né? Não vai ter nenhum dos ofertantes que tem condições de ofertar essa mercadoria por um preço maior do que o preço médio do mercado, pois os bens em questão, que a gente chama de commodities, né, eles são muito homogêneos, similares, há pouca diferenciação, não tem como você agregar tanto valor a esses bens, de modo que a concorrência faz com que as taxas de lucro que o oferante, né, nesse caso o dono da banca vai ter, ela é mais determinada pelos seus custos, da forma como ele gerencia seus custos, do que por um sobrepreço que ele pratica na venda da sua mercadoria, né? Então nós temos uma infinidade, uma abundância muito grande de ofertantes. De outro lado, nós temos uma abundância gigantesca também de demandantes. Então não tem nenhum demandante que sozinho consuma uma parte tão significativa da disponibilidade total de bens que faça com que ele tenha o poder de determinar o preço. Então nem o ofertante nem o demandante tem poder algum de determinar o preço. Nesse caso, a gente fala que há uma concorrência perfeita. A taxa de lucro, ela não há um lucro econômico, um lucro acima do médio do mercado, certo? E aí nós temos o preço estabelecido da maneira mais perfeita possível, equilibrando a quantidade demandada e a quantidade ofertada, certo? De outro lado, nós temos o monopólio, que o monopólio é o extremo oposto. É quando apenas um ofertante está disponível na economia e ele consegue determinar qual é o preço do seu bem. E todos os demandantes passam a adquirir aquele preço sem um poder de definição, sem um poder de barganha, certo? Então, esse é o monopólio. Tem alguns setores que são mais concentrados ou tem só um ofertante e é necessário que haja agências de regulação para promover a concorrência. Então, o oligopsônio, né, é o outro lado, que é quando nós só temos um demandante contra uma infinidade de ofertantes. É como se fosse uma só pessoa para poder comprar essa mercadoria. E ele também consegue determinar, porque o poder de barganha dele é muito grande. No meio disso tudo, nós temos o quê? O oligopólio, que é um exemplo legal que a gente tem, por exemplo, é o setor de veículos, a indústria automobilística. Nós temos poucas empresas controlando a fatia muito grande do mercado. E essas empresas, por não haver uma concorrência tão grande entre elas, elas fazem o quê? Elas conseguem praticar um preço acima daquele preço que seria o de concorrência perfeita, que é o menor possível, mas abaixo do que aquele que seria praticado num oligopólio. Então, é um preço mediante, mas as empresas elas correm o risco de caírem na tentação de estabelecer cartéis, né, ou trust, né, uma estrutura de concorrência que é ilegal, onde os concorrentes eles combinam os preços. Então, é por isso que no Brasil, por exemplo, existe o CAD, que é um órgão governamental do governo federal para impedir que haja esse abuso de poder econômico, né, estabelecendo preços em grande desvantagem para a população. Beleza? A concorrência monopolística, rapidamente, é uma concorrência em que há um poder de barganha maior para cada um das empresas, numa estrutura bem pulverizada de empresas, mas que a diferenciação da mercadoria ou do serviço permite que ela pratique um sobrepreço. Então é próximo à concorrência perfeita, porque é uma infinidade de ofertantes, mas a diferenciação que se dá ao produto faz com que haja a possibilidade de ofertar aquela mercadoria com um sobrepreço. Ok? Bons estudos, meus amados. Um beijo.